curada pra... Bom dia! Nara já entrou. Pode chamar aí, Nara. Vejo quanto o homem falhou. Onde estavas, meu pai? Quando tanta gente me acusou. E era só uma menina querendo encontrar um lugar. Eu vi minha filhinha lutando sozinha com... Bom dia! Seja bem-vinda, Inara. Obrigada. Bom dia, gente. Essa é a Inara. Ontem a gente mandou um vídeo aí para vocês. Vou deixar ela se apresentar. E assim que ela se apresentar, nós vamos orar para a gente começar a nossa live de hoje. Bom dia, meninas. Eu sou Inara. Meu nome é... Tem meninos também, Inara. Bom dia a todos. Eu sou Inara, sou psicóloga, faço parte aqui do Ministério Curados para Curar o Brasil. Então, vamos orar então para a gente começar essa live, que eu sei que vocês estão aí, todo mundo curioso, né, para saber o que vai ter aqui hoje. Vamos lá, Pai, nessa manhã eu me coloco diante da Tua presença, te agradeço por mais uma noite, te agradeço, Pai, porque acordamos, te agradeço pelo dom da vida, porque o Senhor tem nos sustentado e porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores, e a Tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Independente, ó Deus, da região geográfica que nós nos encontramos, mas tem pessoas reunidas aqui conosco em vários lugares, ó Pai. Então, nesse momento, eu quero te pedir, assim como o Senhor me conectou a Inara, Pai, no Espírito, há mais de 10 anos, que o Senhor possa fazer assim também com as pessoas, Pai, que estão, ó Deus, nesse propósito. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de eternidade, o Senhor já nos conhece antes da fundação do mundo, e já sabe para qual destino, para qual propósito nós fomos chamados nessa terra. Então, neste momento, ó Deus, eu te clamo, te peço que o Teu Espírito, ó Deus, direcione a palavra para aqueles que precisam desse momento, que precisam, ó Deus, de estarem diante de Ti, que muitas das vezes se acusam, muitas das vezes se condenam, muitas das vezes se submete a falas, ó Deus, que não são a respeito deles, porque o que a Tua palavra diz é que o que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. E que tudo aquilo que não procede, ó Deus, de ser bom, perfeito e agradável, não vem do Senhor. Então, todas as coisas, Pai, até naquilo que nós não entendemos, nós sabemos que o Senhor está presente, está nos direcionando, está, ó Deus, fazendo infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Assim como na minha vida e na vida da Inara tem sido. Pai, eu louvo a Deus pela vida da Inara. Neste momento eu apresento ela diante do Senhor e te peço que todo o conhecimento, ó Deus, todo o tempo de estudo, junto, ó Deus, com a Tua palavra, junto com o Teu Espírito Santo que habita nela, possa dar para ela o discernimento e o direcionamento segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Usa ela, ó Deus, como um instrumento do Senhor aqui nessa manhã, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Porque o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode falar, Inara, a palavra está com você. Eu falo muito que falar de você para mim é muito fácil, porque eu te conheço há mais de 10 anos, né? As pessoas acham que a gente se conhece o ano passado, né?
mas eu já conheço a Inara há mais de 10 anos no espírito. Eu falo que eu plantei uma semente de trabalho na vida da família da Inara para me chegar na Inara. E às vezes a gente não entende os planos e os propósitos de Deus, mas se a gente está atenta para ouvir aquilo que Ele quer nos falar, nos direcionar, nós conseguimos ver que em todas as coisas todas as coisas cooperam mesmo para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. A família da Inara falava comigo quando eu fazia limpeza de pele na casa da família dela, a tia dela que eu conheci, né? Eles falavam assim: no dia que você conhecer a Inara, vocês vão ver. Aí eu falava assim: ah, amém. Aí eu só pensava assim: amém. Quem é essa Inara? Mas eu, como não sou curiosa, né? Então eu nunca fui atrás para saber quem que era Inara. Eu ouvi isso por mais de 10 anos. No dia que você conhecer a Inara, no dia que você conhecer a Inara, é mais ou menos 2 anos, 2 a 3 anos, um casal que fazia um trabalho empresarial comigo, conheceu a Inara. E aí eles me ligaram e falaram: você tem que conhecer a Inara. Eu: quem é a Inara? Então, no dia que você conhecer a Inara, vocês vão ver. Vai ser muito bom, ela vai entrar em contato com você. E aí foi exatamente assim, né? Foi desse jeito. A Inara entrou em contato comigo e no dia que eu conheci a Inara, acabou. É Literalmente hoje. isso. Até hoje. E aí a sensação que a gente tem é que a gente se conhece há uma vida, né? Mesmo a gente tendo se conhecido fisicamente no ano passado. Mas eu vou deixar a Inara com vocês porque eu falo que psicólogo não pode ser amigo, né, Inara? Que a psicologia fala. Mas para Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então, eu brinco que a Inara, Deus colocou ela do meu lado nesse último tempo para mim não desistir do propósito mesmo, sabe? Porque se ela não tivesse ali do lado, eu tinha picado o pé. E aí Deus sabe exatamente a hora de cada pessoa entrar na sua vida. E muitas das vezes você está reclamando daquela pessoa que está longe, e na verdade Deus está querendo conectar você ao seu propósito original, e às vezes a gente fica fugindo dele. Então, quando eu conheci a Inara, eu falo que foi literalmente falar assim: o Espírito Santo nos uniu há mais de 10 anos e a gente não sabia. Quando as pessoas falavam comigo: você tem que conhecer a Inara, então foi essa sensação que eu tive. E eu aprendi com uma das curadas aqui do Ministério a comemorar o aniversário, a Virgínia. E a forma da Inara conectar comigo, sem me conhecer, sem nada, a gente tinha começado a trabalhar junto, tinha aproximadamente um mês, e ela fez uma festa surpresa para mim. Eu não comemorava aniversário, né? Há muito tempo, eu tive que aprender isso. E quando eu cheguei lá no salão e a festa estava pronta, eu fiquei assustada e feliz, né? Porque eu não sabia reagir. Mas aí hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim: ela marcou a minha alma naquele dia. Então, a conexão que a gente já tinha no espírito, ela colou ela na alma com aquele aniversário. E eu falo que foi foi um dos maiores presentes que eu ganhei o ano passado, em setembro, no meu aniversário, foi a vida da Inara. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu sou grata a Deus pela sua vida. Eu brinco que por muitas vezes eu quis ir embora, mas Deus é Deus. Quando Deus tem um propósito, Ele nos guarda no processo. E eu sou muito grata mesmo pela sua vida, por ver o seu crescimento, por tudo que Deus tem realizado na sua vida, os milagres, as promessas se cumprindo. E você ter essa calma e essa paz que excede todo entendimento. Todos os dias eu aprendo com você, mesmo só eu falando. Deus tem te usado muito e poderosamente na minha vida. Eu quero te abençoar para que Ele te use da mesma maneira sobre a vida de cada uma dessas pessoas que vão estar conosco aqui hoje e vão nos ouvir durante o dia. Deus é Deus na sua vida. Amém.
Então, gente, como a Denise, né, já falou, um pouquinho, né, como a gente se conheceu, e como ela já começou falando aí, né, eu sempre gosto de falar que Deus usa as coisas loucas, né, desse mundo, ele usa as pessoas improváveis, né, ele gosta dos improváveis, e no meu, contando um pouquinho já, né, da minha história, quando eu conheci a Denise, né, quando eu aceitei Jesus e tudo, fui vendo mesmo que eu era uma. Isso era para minha vida, que eu tinha que aceitar o meu chamado, que eu tinha que aceitar essa minha vida. Eu ficava assim, gente, por que eu? Por que eu? E aí eu tinha essa luta mesmo. Porque eu ficava assim, gente, tem tantas outras pessoas por aí e tudo, e eu ficava lutando com isso. E até que um dia eu sabia, eu tinha isso muito forte dentro de mim, que eu era diferente, que eu era, mas era muito difícil aceitar isso. E aí um dia, né, eu tive minhas crises e tudo, e até que um dia eu cheguei na igreja e foi muito marcante esse dia para mim, no dia que falou sobre essa palavra, e, e falei assim, agora não tem jeito não, porque Deus usa mesmo aqueles que são, que ninguém quer, né? Ninguém dá nada por eles, e toda a minha vida eu ouvi, né, isso. Você não vai ser, você não é ninguém, você você não vai ser ninguém. Para quem não sabe, muita gente não sabe, né? Eu engravidei com 15 anos, então eu ouvi assim, você é doido, você não vai dar em nada. Então eu ficava assim, eu cresci com isso. Então a pessoa que engravidou com 15 anos, que ouviu isso, né, adolescência até pouco tempo atrás, você não vai dar em nada. Olha o que que você fez da sua vida, olha que então vai, né, vai entrando aquilo ali na sua cabeça e realmente você acredita nisso. Isso aí se torna uma verdade para você. E aí, coisas também que a gente vai escutando na nossa infância, ah, de coleguinhas, até mesmo coisas que nós mães, né, como eu disse, eu sou mãe, então coisas que nós mães falamos para os nossos filhos, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque a nossa palavra tem muito poder. Então, às vezes a gente fala até mesmo sem pensar, não faz isso não, você é sonso. Você é burro, isso fica ali e a criança cresce com aquilo ali. Eu não vou fazer isso não, porque eu sou burro. Não vou dar em nada não, eu sou burro. A criança vai mal na escola e fala assim, eu fui mal mesmo porque eu sou burro. A minha mãe sempre fala que eu sou burro. Então a criança já... Então quando, né, eu falei assim, por que eu? Né, quando eu cheguei, assim, eu ficava assim, gente, mas por que eu? Porque a Dani sempre falava comigo, falou assim, você tem um chamado lindo. E eu ficava olhando para ela e falava assim, eu? Eu? Por quê? Eu falava assim, gente, Denise está doida. Ó, eu e Nara. Eu ficava, essa pô tá doida. E aí, mas é por causa disso mesmo, pelas coisas que a gente vem escutando ao longo da vida da gente. E é isso mesmo. Deus usa aqueles, né, aqueles que todo mundo olha e fala assim, não vai dar em nada. Aqueles que ninguém quer, né? Se você olha, você tem duas pessoas para você escolher para a sua vida, para você levar para a sua amizade, para você ter. Você vai escolher o que todo mundo vai escolher, mas Deus vai escolher aquele que é o rejeitado, aquele que ninguém quer. É ele que ele vai usar, porque ele tem que exaltar aquele ali, ele tem que usar aquele ali, porque ninguém quer, ninguém quer. Você Então quer ele dar vai, referência da palavra? Quer dar pode, referência bíblica? pode falar. Está lá em 1 Coríntios 1,
versículo 26. Quer que eu leio? Pode ler. Meu papel ficou lá dentro. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos sábios segundo os padrões humanos. Pouco eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém. Então, quando a gente imagina assim, a pessoa, aquela ali, que tem o dinheiro, que tem uma boa, né, uma classe social top, que tá ali, Boa vai dar reputação. uma boa educação e tudo, ele vai ser, se a gente olhar os dois ali, né? Vamos usar a igreja que nós estamos aqui, que ele ali vai ser usado, não que ele não seja, mas se a gente colocar, Deus prefere aquele se o que não o improvável, a gente a gente vê vários usuários de droga, vários moradores de rua, várias pessoas que não tinham nada, que não tinha nada para, não tinha como dar em nada. E hoje eles são assim, é, pastores, muitas referências, eles são usados mesmo, Empresários. empresários, né? Eles são assim, eles são muito usados, eles se deram muito bem. Então a gente acha, porque eles são, a gente acha assim, fulano não vai dar em nada mesmo. A gente tem essa, até nós mesmos, a gente olha e fala, fulano não vai dar em nada. Ó, olha fulano, coitado, a gente usa, nós falamos isso. Coitado de fulano, ó, fulano tá tentando fazer aquilo ali. Olha, não vai dar em nada. Para que fulano fica tentando fazer isso? A gente sabe que não vai dar em nada. A gente sabe. Pois fulano vai lá e consegue. Consegue. Por que que o fulano consegue? É Deus na vida dele. É Deus. Porque Deus usa as coisas loucas deste mundo. Usa os loucos. E é muito tremenda essa palavra, né, Inara? Porque uma das coisas que a gente está vendo, né, nesse desenrolar, né, de tudo que a gente está vivenciando hoje, é que as pessoas olham para mim e pensam, né, que eu cheguei pronta, né, que eu tô aqui falando, que eu só vivo tudo certinho. E as guerras, elas são constantes, né? E aí eu brinco muito que eu coloquei aí o versículo que a Inara falou, né, que está lá em 1 Coríntios 1, 26 ao 30, ou ao 31, porque encerra falando: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus usa as coisas loucas, por quê? Porque aí a honra e a glória vai ser toda dele. Porque se quando ele pega alguém que tem um pouquinho mais de essência, tem um pouquinho mais de conhecimento, uma sabedoria, alguns diplomas às vezes, aí a pessoa pensa que é ela. E aí quando ela vê uma pessoa que não é nada, aí ela fala assim, é Deus mesmo, não tinha outra pessoa para poder fazer isso com ela, a não ser Deus. Então, quando eu olho para minha história, eu falo que Deus ele tem mesmo uma forma de trabalhar na nossa vida que confunde todo mundo, se a gente se permitir, né, ser trabalhado. E dentro da psicologia eu acho muito legal, porque eles olham para um psicólogo, eu falo que é a mesma coisa, penso que ele não tem problema, né? Hoje, fala um pouquinho sobre seu filho, sobre o Arthur. O Arthur já está com quantos anos? 16.
E o que que você consegue ver hoje na educação do Arthur e como que você tem aplicado isso na sua vida de louca e sendo mãe? Conta aí como que tem sido isso para você ter essa transformação, porque você vê que você precisa transformar, mas mesmo sendo psicóloga, você é humana, mesmo sendo, a gente continua vivendo a vida da gente, igual as pessoas falam comigo, nossa, mas como você faz? É Deus. Eu gosto muito da Inara que ela fala, é Deus, minha filha, eu não fiz nada, não é Deus. Mas a gente vai se posicionando no espírito para que Deus possa fazer no nosso corpo e na nossa alma. Pode falar. É, eu falo que tem duas Inaras, né? A Inara de antes e a Inara de hoje. E ele vê essa diferença, né? Arthur, antes eu chegava, eu e o Arthur a gente sempre foi muito parceiro, né? Até porque eu sou nova, né? Eu tive ele muito novo, então ele veio para ser meu parceiro mesmo. Então, eu tenho gente, né, com todos os meus problemas e tudo, ele vem eu sempre chegava e descontava tudo em cima dele, tudo. Arthur, é uma gritaria danada, nós dois. E aí foi mudando tudo. Hoje eu já chego, eu já fico. Às vezes ele começa a falar, eu falo, meu Deus do céu, o que que eu vou falar? Às vezes eu já chego dentro de casa e ele hoje mudou assim completamente, né? Comigo. Eu vejo que a minha mudança, o meu posicionamento refletiu muito nele, né? Hoje as perguntas dele já são, eu fico assim, gente, de onde o Arthur tá tirando isso? Esses dias mesmo ele falou comigo assim, ô mãe, eu não sei. Ele falou, ô mãe, você conhece os 10 mandamentos? Porque eu não conheço. E aí, então assim, ele nunca se importou, a gente nunca nem conversou sobre nada disso de Bíblia. E aí, um outro dia ele me perguntou também. Então, hoje usavam, e a gente não conversava mesmo. Então, hoje as perguntas vêm dele. Por quê? Porque, né, a orientação que eu tive é só se posiciona que as coisas vão mudar e também para eu não pressionar ele. Porque ele vai ver a mudança e vai querer a mudança. Então é isso que eu estou fazendo, não pressiono. Então ele colocou na cabeça dele assim: eu vou na igreja com você de 15 15 dias. E ele vai na igreja comigo de 15 15 dias. Eu não pressiono, eu não falo nada. O dia que não é para ele ir, eu só falo assim com ele: você vai na igreja hoje? Ele só fala comigo assim: não, hoje não é dia. Ok, ele não vai. Mas o outro dia tá lá, o outro domingo que é para ele ir. E aí agora, aí ele já fala, mãe, você estuda a Bíblia? Coisa que ele. Então as perguntas dele ele já tá vendo algumas mudanças em mim e ele já vem perguntando. Tudo por causa de um posicionamento meu. Eu me posicionei de uma forma e aí ele tá vendo algumas mudanças que tá refletindo. E aí agora ele vem, né? Ele vem perguntando algumas coisas, ele tá vendo essa mudança e eu tô vendo que ele também tá querendo essa mudança, porque senão ele não estaria perguntando. E o nosso relacionamento também tem mudado muito. Então é muito legal isso, porque eu gosto muito de falar, porque mesmo a Inara sendo psicóloga, mesmo ela detendo o conhecimento da terra, ela percebeu o processo de mudança na vida dela quando? Quando ela se posicionou em Deus e no propósito. Tchau, Deus te abençoe, vai com Deus, meu filho. E aí, quando ela começou a ver, mudar o posicionamento em Deus, porque fazia parte do propósito. Deixa a chave lá. Fazia parte do propósito de Deus com ela, é essa história. Então, a partir do momento que você se encaixa dentro do propósito, às vezes você está vivendo um turbilhão de vida
E quando você se encaixa dentro do propósito, você começa a entender que as coisas começam a fazer sentido e começa a fazer você vê as mudanças acontecerem. Alguém escreveu aí, né? Que tudo muda quando a gente muda. Realmente, tudo muda quando a gente muda dentro do propósito. Porque às vezes você só muda o seu problema. Às vezes você só muda hoje de problema. Agora, quando você quer resolver e fazer as coisas na força, eu trouxe um versículo aqui que eu queria abrir ele um pouquinho. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor. E quando eu falo disso aqui, eu sempre falo que posicionar no corpo, na alma e no espírito são coisas diferentes. E às vezes a pessoa vai para a igreja e ela acha que só ir na igreja vai resolver a vida dela. O Arthur falou que vai na igreja 15 em 15 dias. Mas o posicionamento dele todos os dias no corpo e na alma é o que vai direcionar ele rumo ao propósito. Não é a igreja, porque tem gente que está na igreja 3 vezes por semana, 3 vezes por dia. Mas ele está precisando, era estar lá dentro da casa dele, fazendo a comida do filho, lavando o uniforme. Já teve dia que eu precisava falar com a Renata, falou assim, não posso, tem que lavar o uniforme do Arthur, estou preparando a janta dele. Então, assim, são coisas que às vezes a gente não percebe, mas são nas mínimas coisas que nós precisamos cuidar. E o que eu falo muito hoje, que eu percebi, é que a gente às vezes muda a aparência física, né? Para de usar umas roupas, para de beber, para de fumar, para de sair. E o nosso espírito encontrou com o Espírito de Deus. Mas e a nossa alma? A nossa alma é onde foram construídas nossas emoções. Como psicóloga Inara sabe muito bem que uma luta muito grande minha é para estar feliz. Eu brinco que o ano passado o meu bolo de aniversário foi um bolo comigo mesma, para mim e para minha família só, e que eu coloquei os personagens do Divertidamente. Se tem alguém que nunca viu esse filme, veja, Divertidamente. Ele ensina como que funcionam as emoções dentro da sua cabeça, dentro as conexões neurais, como que é, e é um filme infantil que dá para todo mundo entender ludicamente como que funcionam essas emoções que acontecem dentro de nossos pensamentos. E aí eu falo que, às vezes, no corpo a gente dá uma melhorada, no espírito a gente aprende alguns versículos, começa a conviver com o crente, muda um pouco a fala, mas às vezes a alma continua do mesmo jeito, está com as mesmas feridas da infância, dos traumas, dos abusos, das rejeições, dos abandonos. E uma coisa que cristão gosta muito de falar é: eu tenho Deus, eu não preciso de psicólogo. Eu tenho Deus, eu não preciso de psicólogo. Eu tenho Deus, eu não preciso de psicólogo. Eu não estou falando de estranho, não, eu estou falando de mim. Eu fui ao psicólogo com 15 anos, que minha mãe mandava, e eu falava: não vou falar nada, porque eu não preciso de falar nada com ninguém, eu falo tudo com Deus. E com 29 anos, quando o meu pastor, né, quando eu entreguei a autoridade da minha vida para uma pessoa que Deus mandou com um propósito, ele falou comigo: filha, as suas questões espirituais já estão encaminhadas, Deus já resolveu aquilo que precisava ser resolvido. Gente, havia obra de macumbaria enterrada dentro do terreiro da minha mãe. Eu fui crente a vida toda, eu nunca convivi com bruxaria, espiritismo, macumbaria. Não tenho nada contra. Amo vocês, se tem alguém aqui desse bem, não tenho dificuldade nenhuma. Só que encontra comigo que eu vou mostrar para você o Espírito da verdade por trás da palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que faz as transformações no corpo, na alma e no espírito, se você permitir. E a nossa alma é o centro das nossas emoções, é de onde vem, né, as nossas conexões quando temos os pensamentos. Eu gosto muito da Inara quando ela fala sobre os pensamentos disfuncionais, sobre o pensar negativo de si mesmo, e ela começou falando isso.
É por causa das nossas raízes. Às vezes nós ouvimos dos nossos irmãos, gente, tem uma pessoa que faz bullying na terra, é irmão. Meu Deus do céu. E o que que é? O irmão é uma autoridade sobre a nossa vida, principalmente o irmão mais velho. Então, quando o irmão fala, muitos irmãos têm o hábito de falar, você foi tirado na lata de lixo. Às vezes a gente acredita. Minha mãe encontrou você ali na esquina, ó, e aí trouxe. E aquilo não é uma verdade, a gente até sabe que não é verdade, mas a gente leva aquilo para a alma como o quê? Uma verdade absoluta, e aquilo vai dilacerando. Aí na hora que você encontra com uma pessoa na rua ou no trabalho, aí você começa a ver algumas atitudes daquela pessoa, às vezes ela falou com você, só que te remeteu aonde? Lá na sua raiz de trauma, na alma, né? E aí, quando isso acontece, aí vem as atitudes baseadas nos pensamentos disfuncionais. E aí, Nara é uma psicóloga TCC, que é da terapia cognitiva comportamental. Fala muito sobre comportamento. Eu falo que o fato da Inara existir, eu falo que é quando Deus falou assim, a mulher precisa de um ouvido na terra. E aí ele separou algumas pessoas para ser ouvido na terra. E a Inara é uma dessas pessoas. Só dela te ouvir, a sensação que você tem é que resolveu tudo. Porque parece que você conecta com aquilo que Deus tem para você, aquilo que Ele quer falar com você. E você mesmo falando, ela vai olhando para você com uma ternura assim, que é a sensação que você tem que, pronto, resolvi. Só falei, não falou nada. Eu resolvi. Mas não é assim, é porque eu falo do propósito. Quando a pessoa está alinhada com o seu propósito, você encontra as respostas. E quando meu pastor falou isso, você precisa de um psicólogo, Denise, para poder tratar as suas emoções. Porque você é uma pessoa que tem emoções. Então, às vezes, a gente está aqui lutando e vocês estão querendo que a gente ora, que a gente dá uma palavra específica. Mas, às vezes, o que você está precisando é de tratar suas emoções nesse momento. E não é pecado. Porque o nosso espírito, quando encontra com o Espírito de Deus, quando casa com o Espírito de Deus, e se você ainda não tem certeza desse casamento do seu espírito com o Espírito Santo de Deus, procure as administradoras do grupo, que elas vão te conduzir a esse processo. Você precisa de continuar, por quê? Porque Deus, Ele quer te tratar nas 3 áreas, no corpo, na alma e no espírito. Então, aquele que gritava, não grita mais. Aquele que arrumava confusão, não arruma confusão mais. Mas, às vezes, numa intensidade de corpo, de alma e de espírito, você volta a atitudes por causa de um gatilho emocional na mente, né? E aí é acionado um trauma lá da infância, aí você quer matar aquela pessoa, e você acha que é a pessoa. E é a Inara que está me confrontando, é a Inara que está falando comigo que eu não quero escutar, e eu não quero saber dessa Inara mais, aí o que a gente faz? Abandona. Eu tentei abandonar até a Inara mesmo. Por quê? Porque doía. Tinha coisas que doía, porque o confronto, ele não é alegre não, está escrito na Bíblia. A correção, ninguém fica rindo na hora que está sendo corrigido. Mas ela é necessária. Eu tenho uma experiência assim, muito legal, porque depois que houve o direcionamento da médica do Caleb, né, sobre a possibilidade do autismo do Caleb vir de mim, eu já tinha feito 7 anos de acompanhamento psicológico, passado por mais de 12 médicos diferentes, mais de 8 tipos de diagnóstico. Eu falei, eu não quero diagnóstico de nada, Marcos. Eu sou doida, eu sou não sei o quê, eu sou não sei... Chega, não quero saber, eu sou autista, tá bom. Tá bom, mas eu continuo sendo Denise, filha de Deus, amém. Essa é a minha primeira identidade. Agora, o resto das coisas todas que eu tenho faz parte da minha história, da minha vida, daquilo que eu vivi na minha alma, no meu corpo e do meu espírito, baseado no propósito de Deus comigo. Eu quis aceitar isso, mas eu passei pelo processo do tratamento para eu entender quem eu era. E a partir do momento que nós nos conhecemos melhor, a gente passa a aceitar situações da nossa vida de maneira a sofrer menos. Eu falo que a função do psicólogo é essa, é nos ajudar a nos compreender. Não é contar a sua vida para os outros, não.
O psicólogo, ele tem uma ferramenta específica e eu falo que ele tem um dom natural de Deus. Hoje, na época de Jesus não existia psicólogo. Claro que existia. Claro que existia. Jesus fez diversas funções de psicólogo com seres humanos. Com Pedro, por exemplo, ele fez a função de falar com Pedro. Cala. Ele teve que mostrar para Pedro que ele era duro nas palavras. João também, o João que se coloca como discípulo amado, João falou assim: Jesus, esse povo está batizando em seu nome, está fazendo não sei o que em seu nome, está batizando mais do que nós. Olha o que o João estava preocupado. Jesus falou com ele: aquele que não é contra nós é por nós, deixa eles. Mexe com eles não. E aí, às vezes, a gente fala, não existia, não, gente, não tinha título. E Deus colocou o conhecimento na terra para facilitar as coisas. E hoje é muito mais fácil quando nós passamos a nos conhecer. Eu gosto de uma situação muito legal que eu estava presente, a Inara estava presente comigo, e nós fomos numa sorveteria. E aí eu estava bem alterada, porque quando Deus começa a me trazer muitas coisas ao mesmo tempo, é perceptível, né, que eu tô desconectada com a Terra. Eu brinco que eu desconecto com a Terra e parece que eu tô no céu. Mas isso dá uma confusão na minha alma que eu me perco. E as pessoas normais, né, as neurotípicas, elas não me entendem. E aí eu queria sentar num lugar, numa lanchonete. Conta aí, Nara, para me lembrar. Queria sentar longe de todo mundo, onde não tinha cadeira. Aí ela foi pediu a menina, moça, pode colocar a cadeira, a mesa ali, do outro lado? Aí a moça falou assim, Vou olhar. não, Não, ela falou, vou vou olhar. olhar, E vou não olhar. voltou. E não voltou. Aí a Denise falou assim, vamos pegar, amor, vamos pegar, vou colocar ali, que eu vou sentar ali. Aí a gente já tinha até sentado. Aí a moça virou e falou assim, aqui, a minha chefe vai brigar comigo, porque aqui não pode, que existe uma. Aí começou a justificar, não sei o que. Ela falou assim: não, mas eu quero sentar aqui, que eu não quero sentar no meio de todo mundo, que não sei o que. E começou a justificar. E a menina tá: não, mas é porque a minha chefe vai brigar comigo, e não sei o que. E eu conheci a chefe dela. A chefe dela e o filho da chefe dela. Aí eu falei assim: aí a Denise foi, começou, ela já ia. Eu falei assim: não, para só um minutinho que eu vou conversar com o fulano, que era o filho da dona. Aí eu fui lá dentro logo, já falei: não, Denise, calma, amor, pera aí só um minutinho. Aí eu já fui lá dentro, fui, conversei com o menino, falei: não, pelo amor de Deus, eu fui, expliquei a situação. Ele: não, Inara, pode ficar tranquilo, pode sentar lá, não tem problema nenhum. Pode ficar à vontade. O tempo que você precisar, vocês podem ficar lá. Eu falei: não, muito obrigada. Eu voltei e nós ficamos lá o tempo que a gente precisou, nós O ficamos lá, tudo telefone dela tranquilo. tocou, o telefone da moça tocou, foi o meu O que telefone dela tocou. tocou. Aí eu parei de falar com ela, porque eu já estava pronto para poder falar, então eu não vou ficar, e não sei o quê. Por quê? Eu estava totalmente alterada. Eu estava num desses dias que eu devia ficar em casa. Porque não tem aquele dia que você fala, tem que ficar em casa. Mas se você tiver que sair, fica caladinho, não converse com ninguém. Porque é provável que você possa agredir as pessoas. Principalmente se tiver um temperamento igual o meu e se tiver num dia que você estiver percebendo já, porque acontece isso na nossa vida. E às vezes a gente quer as coisas só do espírito ou as coisas só que a gente vê. Mas as nossas feridas emocionais, a maioria delas estão na alma. E a alma é um lugar onde a gente não vê, mas é onde a gente sente a tristeza, o incômodo, a angústia, o medo. E uma coisa que eu descobri que eu tinha era um medo guardado. E foi o processo. E esse processo é muito lindo, que ontem eu sei que muitos de vocês me viram aqui falar assim, ela não está bem hoje. Ela não está bem hoje. E ontem de noite, ouvindo, né, a oração da live de manhã, eu falei assim,
Eu não estava bem mesmo, não, mas meu espírito estava, porque ele orou tudo que eu precisava para aquele dia. E o dia eu comecei o dia muito cansada, no corpo, na alma e no espírito. Sabe aquele dia que você tem a sensação de que hoje é o dia mal chegou, o dia mal tinha chegado para mim ontem. Quando eu fui ouvindo a oração, eu falei assim: olha, como que o Espírito Santo nos direciona a orar aquilo que a gente precisa quando a gente tem uma intimidade com Ele, mas é na nossa alma que vai manifestar isso. Então eu dei uma descansada depois da live, dei uma relaxada comigo mesmo e eu fui e percebi, falei assim, olha, Deus já estava me preparando, já tinha me preparado para aquele dia, no corpo, na alma e no espírito. Então eu comecei um dia muito cansada, um dia muito angustiada na alma, que eu estava com a sensação de que eu não estava entendendo nada. E realmente eu não estava entendendo nada. Mas nesse dia, se a nossa alma tiver equilibrada, se a nossa alma estiver sendo tratada as feridas emocionais, você sozinho se entende. Não tem necessidade de alguém falar que você, hoje você não tá bem, não, não sai, não. Você, fica caladinho, se você tiver que sair, fica caladinho, porque hoje você. Não, você mesmo começa a se auto-perceber. Porque você tratou os Autoconhecimento é filhos. muito importante. Isso, e uma coisa legal que eu percebi ontem, eu mandei a roda da vida aí, eu não sei se vocês receberam e fizeram, mas aquela roda da vida é para vocês entenderem as áreas da vida que vocês precisam de olhar e melhorar. Foi um dos primeiros autoconhecimentos, né, que eu vivenciei, que eu achei que a vida era só trabalhar, comer, pagar conta e morrer. E quando fizeram aquela roda da vida comigo, eu falei assim, nossa, eu tenho mais coisas para fazer nessa terra. E aí era muito legal eu ver aquela roda da vida, porque a minha estava totalmente uma estrela, ela não era uma roda, ela era uma estrela. Então, para quem fez, eu quero que você tire foto da roda da vida. A pessoa que te ajudou a fazer, o administrador do seu grupo, ele pode te ajudar a ligar os pontos. Que agora o que que você vai fazer naquela roda? Ligar os pontos dela. Para quê? Para você entender como que está a sua roda da vida, se a sua vida está girando. Porque não adianta você ser 10 como profissional e 2 como mãe. Não adianta ser 8 na vida social. Tem gente que lá fora convive bem com todo mundo. Mas com o marido a nota é -1 se tivesse. Tem gente que no relacionamento com os parentes, né? Ele tem 10, mas a nota dentro de casa com os próprios filhos tá 2. E o lugar mais importante dos relacionamentos. Ah, e por que que eu tô assim? Aí você vai ver como que tá a sua saúde física, sua saúde emocional. Como que tá a sua saúde emocional hoje? Como que tá as suas emoções? Você recebe uma notícia de tristeza, de dor e consegue se manter equilibrada? Ou você desequilibra? É 8 ou 80? Porque o equilíbrio é o que nós precisamos na nossa vida para a gente conseguir alcançar tudo que Deus tem para nós. Então, a gente não pode ser nem sem sal e nem salgado. Eu falo que dentro da psicologia, a gente encontra muitas respostas, não é para os nossos questionamentos espirituais, é para os nossos questionamentos a nosso respeito, através do meu eu. E uma das coisas que me ajudou muito a aprender a conviver com as pessoas foi o perfil comportamental também, que é outra ferramenta que a gente utiliza. Eu quero utilizar com vocês que estão participando do grupo do propósito. Quem quiser participar da ferramenta de perfil comportamental, as meninas, as administradoras do grupo vão compartilhar o grupo do perfil comportamental. É um grupo fechado, só para quem quiser. Ah, Denise, eu não sou obrigada a fazer. Não, não, você não é obrigada a nada. A gente está aqui para te auxiliar na sua vida espiritual, na sua vida emocional, financeira, familiar e naquilo que Deus te chamou. Porque o Curadas para Curar não é um grupo de mulheres cristãs
para poder trabalhar a parte espiritual sua, não, porque parte espiritual tem igreja para todo lado aí trabalhando. Agora eu falo que o que mudou a minha vida foi quando eu comecei a ver as partes espirituais que Deus queria que eu tratasse no meu corpo. Então a gente precisa de autoconhecimento para isso. Então, se você está nessa live hoje, participou dela, percebeu que o psicólogo também é humano, ele também enfrenta as crises existenciais dele, ele também tem as dores deles, ele tem os traumas, mas que no Senhor ele consegue ir se ajustando, mas que nenhum conhecimento é suficiente quando Deus quer tratar você por inteiro. Então, às vezes, você está fugindo do processo. Você está fugindo do lugar onde Deus te colocou para te tratar mesmo. Tá difícil ali, tá mesmo. Deus está querendo te pegar. Ah, esse lugar que eu tô, a Inara trabalha, ela é psicóloga e trabalha num salão de beleza. Como que é isso, Inara? Gente, eu ia falar agora que a Denise falou do processo. Olha, eu passo pelo processo, né? Não tem jeito de fugir. É difícil, né? Ah, porque ela é psicóloga. Não, não tem jeito. O processo é para todos. Se tem que doer, dói para todos. Não tem jeito. Ah, que porque você é psicóloga, você tem que doer, tem que doer. Não tem jeito de ter mudança, não tem jeito de ter transformação sem ter dor. Não tem jeito. Então, tem que doer. Eu sou psicóloga, mas eu tenho um salão de beleza. Eu brinco, mas é verdade. É, a minha vida, né, a vida do salão, ela virou de cabeça para baixo. O salão, não, eu vivo ali, eu tô rindo, mas tá minha vontade. Mas é verdade, mas aqui tem gente que fala, tem gente que vê, a Denise brinca, a gente conversando, a gente fala assim, eu até falo com ela assim, Denise, eu tô em paz, mas eu nem sei como que eu tô em paz. Glória Porque a Deus. o meu processo é tanta coisa que está acontecendo, é tanta coisa, mas existe uma paz dentro da gente que eu no início, eu ficava incomodada. Eu fazia, eu só posso estar ficando doida. Só posso estar ficando doida. Porque parece que tá tudo de cabeça para baixo e eu tô dormindo, e quando não tá, eu não tinha essa paz, eu não dormia, eu não, Nem então tomando remédio, né? para mim não dormir era normal, para mim eu ter problema e ficar acordada era normal. Então, aí hoje que eu durmo, hoje que eu fico assim, gente, eu tenho problema, mas eu durmo. Aí eu fico incomodada. Hoje as pessoas entram no salão e elas, no início, as pessoas tipo que dormiam no salão, né? E aí eu ficava incomodada, falei, gente, as pessoas estão dormindo, gente, as pessoas. E aquilo me dava uma angústia muito grande. Eu ficava assim, meu Deus, por que que as pessoas estão dormindo? Meu Deus, elas não estão gostando, meu Deus, tá muito pesado aqui dentro, meu Deus, não sei o quê. Eu formava um desespero. Mas não, depois que eu fui descobrir, porque o clima ali dentro era o ambiente, estava um ambiente de paz ali dentro. Então elas sentiam tanta paz ali dentro, o clima tão leve, um ambiente tão leve, que elas queriam dormir. Por quê? Porque lá fora tava um caos, e aí lá dentro tava muito tranquilo, que elas queriam relaxar. Então era um ambiente que elas ficavam tão à vontade, sentiam tanta paz, que era um ambiente, um momento que elas tinham para ter paz. Aí eu comecei a falar assim, ai, aí hoje quando elas dormem, eu falo assim, graças a Deus. Ô, elas estão dormindo. Hoje eu já fico tranquilo, mas no início eu ficava doido. Falei, meu Deus, elas estão dormindo. Por que que elas estão dormindo, gente? Não sei o quê. Mas, mas eu brinco, falo assim, é uma luta atrás da É a outra. paz que excede todo entendimento em você que alcança as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e falam assim, essa paz que você tem. É Deus, filha, não é que eu tenho, não, que eu não tenho, não. O que eu tenho é só doideira.
Agora, a paz, que excede todo entendimento, ela habita em nós e onde a gente passa, as pessoas percebem, comentam, as pessoas sentem essa E onde a paz. gente chega, a gente tem que mudar o ambiente. E isso é muito rico, né? Porque é algo que a gente não entende. É em Deus mesmo que a gente vive isso. Então, vamos orar com esse povo, Inara? Vamos. Eu vou orar, mas eu quero que vocês tenham em suas mãos, Inara, hoje, como um ato profético na sua vida, porque Deus é Deus na sua vida. Ele tem te usado para poder transformar a vida das pessoas, para poder dar direcionamento, para poder trazer uma palavra. E para mim é muito lindo ver isso, um processo de Deus tão intenso, onde você permitiu se submeter ao processo por inteira, de corpo, de alma e de espírito, tudo de uma vez. E ouvir você falando aqui, para mim, vou falar que eu não posso falar orgulho. Meu pai ensinou que orgulho não é de Deus. Meu pai ensinou que a gente tem que ser grato a Deus. Eu sou muito grata pela sua vida, por ver que quando a pessoa se posiciona, Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E eu vou orar, mas a mão que eu quero que seja estendida hoje é a sua. E as pessoas que precisam desse acompanhamento, que precisam desse processo de tratamento na alma para poder encontrar as raízes dessas feridas emocionais, que direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, elas possam conseguir encontrar através dos profissionais, né, que estão aí para ajudar a viver esse processo e não condenar isso, porque eu acredito sim que Deus é aquele que deu o conhecimento, a sabedoria para fazer com que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E hoje eu falo que o processo psicológico, eu brinco que hoje eu tenho uma psicóloga de amiga para andar do lado, para precisar comprar minhas brigas na sorveteria, porque às vezes eu ainda dou crise quando eu estou com um nível de ansiedade. O autismo, ele tem muitas coisas que eu acho lindo, mas tem muitas coisas que ninguém entende e aí as pessoas ficam assustadas. E aí nos meus momentos de crise, quando eu preciso sair de casa, mas eu estou em crise, eu já sei. Se eu chamar a Inara, vai dar certo, porque só dela olhar, ela já sabe que eu não estou bem. E isso ninguém percebe, porque as pessoas veem só aquilo que está por fora. E às vezes precisa ter uma percepção um pouco maior. E ela sempre falou desse versículo. Eu gosto daquele versículo que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E desde que ela foi para a psicologia, ela fala: eu gosto dos doidos. Eu gosto de ouvir os doidos. E aí eu falei: então você gosta de ouvir todo ser humano, porque de médico e doido todo mundo tem um pouco. Então, que vocês possam, nessa live descontraída, né? Que eu falo que é quando a gente tem um profissional nos aconselhando, e eu falo que o ritmo da Inara é esse. Eu aprendi a conviver. Quando eu via alguém igual a Inara conversando, eu falava: nossa, eu não tenho paciência. E hoje não, hoje eu falo assim, eu consigo sentir uma paz que excede todo entendimento, que me dá uma calmaria dentro da alma, que isso me faz descansar. Então, às vezes, se você vive uma vida acelerada o tempo inteiro, você está precisando de dar uma desacelerada. Às vezes, Deus vai colocar uma pessoa assim, com paz na sua vida, exatamente para poder te conduzir ao seu propósito. E isso é o mais importante. A Inara se apresentou nos grupos, eu vou colocar ela em todos os grupos, ela vai estar lá como administradora também. E se vocês precisar ou de um aconselhamento, ou de um direcionamento, ou até mesmo de fazer um acompanhamento, ela já fez um valor diferenciado para esse acompanhamento. O primeiro contato, ela vai te dar um aconselhamento, né? O que você precisa, se é dar continuidade com a sua administradora na parte espiritual, ou se você deve ser conduzido para a parte de tratamento, acompanhamento mesmo psicológico, independente do lugar. A gente tem, no último propósito, tem cliente, tem paciente até hoje fazendo acompanhamento, né? É muito legal que a gente vê o resultado, o crescimento dessas pessoas e que elas não abandonaram o processo. Então, a gente, como um corpo, que nós nos juntamos aqui como um corpo para ajudar as mulheres, as pessoas, em todas as áreas da vida,
essa parte emocional, ela é muito importante. Eu falo que quando você tem um Espírito Santo e uma alma quieta, você consegue entender aquilo que está acontecendo ao seu redor no corpo. E você tem equilíbrio para ajudar as pessoas e se ajudar também. Amém? Pode estender suas mãos aí, Nara, vamos orar. Quero abençoar essas pessoas. Pai, nessa manhã eu me coloco diante da tua presença. Eu me rendo, ó Deus, nesse momento diante do Senhor. Eu coloco, ó Deus, cada uma dessas pessoas diante do Senhor, em especial a vida da Inara, que nesse momento se dispôs, ó Deus, a estar aqui compartilhando o processo dela. Pai, expondo a dor dela como pessoa humana também. Muitas das vezes as pessoas pensam que, porque nós estamos aqui, nós não passamos pelas mesmas dificuldades, e nós passamos sim. Mas o Senhor que nos sustenta, que tem nos direcionado, que tem nos amparado, Pai, faça-se presente na vida de cada uma dessas pessoas que estão participando desse grupo do propósito. Direciona elas, ó Deus, segundo a sua vontade, segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Encaminha elas assim como o Senhor nos encaminhou, ó Deus, e nos juntou. E no processo teve embate, teve desafios, teve, ó Deus, o desejo de sair, o desejo de parar. Mas no Senhor, no teu Espírito, na força do teu poder, ó Pai, nós permanecemos e hoje nós já estamos colhendo frutos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem plantado em nós de transformação, de cuidado. Pai, nesse momento eu apresento diante do Senhor a vida da Inara, ó Deus. Usa ela com poder, graça, autoridade em tudo que ela fizer, em todas as áreas da vida dela, ó Deus. Abençoa a Inara como mãe, Senhor. Apresento a área sentimental, ó Deus, da Inara diante do Senhor. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor traga um companheiro com o propósito do céu, ó Deus, sobre a vida da Inara. E que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, direcionar, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que ela tem vivido e colocar no lugar, ó Deus, que as emoções dela sejam tratadas no Senhor, que o pensamento dela seja direcionado segundo o teu Espírito, as conexões neurais dela sejam, ó Deus, ligadas neste momento, ó Deus, baseado naquilo que o Senhor quer expandir a mente dela. Senhor, trata a Inara, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, ó Deus, e traga entendimento no corpo, ó Deus, de tudo aquilo que ela tem vivido na alma e no espírito, ó Deus, para que ela possa ajudar muito mais pessoas, assim como ela já tem feito, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, a Inara seja conduzido em todo o tempo, ó Deus, ao teu propósito, no centro da vontade do Senhor. Que ela não desanime, nem assente, ó Deus, na beirada do caminho, mas que ela permaneça firme, andando, ó Deus, sem parar, ó Deus, rumo ao teu chamado, rumo ao teu propósito. E estenda, ó Deus, todas as bênçãos que eu declarei sobre a vida da Inara, sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui conosco nessa live. Porque se elas estão aqui, ó Deus, é porque o Senhor tem coisas a falar com elas. Porque o Senhor quer usar, ó Deus, esse momento aqui para ministrar na vida delas. Pai, e que a paz que excede todo entendimento e o Espírito, ó Deus, que está, ó Deus, na vida da Inara, ó Deus, que tem feito isso, que esse Espírito possa encontrar cabida na vida dessas pessoas, ó Deus, e trazer, ó Deus, a direção, e trazer o rumo, ó Deus, para que elas possam, ó Deus, acalmar a alma, que elas possam, ó Deus, conseguir pensar, ó Deus, e ouvir o teu Espírito, que elas possam desacelerar da agitação do dia a dia. E a tua palavra diz, ó Deus, que aquele que nos formou no ventre da nossa mãe, de maneira terrivelmente assombrosa, ó Deus, é aquele que sabe exatamente o que nós precisaríamos, ó Deus, para desenvolvermos, ó Deus, o nosso propósito, o nosso chamado, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Então, ó Deus, baseado nessa palavra, comece a tratar, ó Deus, as emoções, ó Deus, dos teus filhos, daqueles que estão presentes nessa live, daqueles que estão buscando, ó Deus, um caminho rumo ao seu propósito, rumo à sua vontade. Pai, que eles possam ter força física, ó Deus, para exercer aquilo que eles têm que fazer, as tarefas que estão sendo propostas de agora para frente,
para tratar aquilo que é do corpo e da alma. No Espírito, nós pedimos ao Senhor que nos direcione, o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas neste momento, ó Deus, nos dá coragem e força para prosseguir, ó Deus, fazendo aquilo que nós temos que fazer no nosso corpo para alcançar a nossa alma. E que tudo seja, ó Deus, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Abençoe todas as famílias, todas as mães solos, ó Deus, e providencia, ó Deus, um sacerdote segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer para a vida delas, Pai. Para que elas possam ter oportunidade de aprender, ó Deus, a submeter, ó Deus, àquele que o Senhor colocou para amar, proteger e cuidar. Então, nesse momento, ó Deus, eu te clamo, ó Deus, para que o Senhor possa também encaminhar, ó Deus, homens, ó Deus, que estão dispostos, ó Deus, a submeter ao teu processo, ó Deus, para viver o propósito. Homens, ó Deus, que têm buscado mulheres segundo o teu coração, mas que estejam dispostos a pagar o preço, ó Deus, de morrer pela vida dessas mulheres. Senhor, fortalece os nossos filhos, ó Deus, em especial apresenta a vida do Arthur nas tuas mãos, que é um homem, ó Deus, já segundo o teu coração, que é um homem, ó Deus, que busca, ó Deus, alegrar aqueles que estão ao lado dele, cheio de alegria, cheio de força, cheio de vigor. Nesse momento eu apresento o Arthur, ó Deus, diante do Senhor, baseado nos sonhos, ó Deus, naquilo que ele tem buscado, o futebol que ele joga, ó Deus. Coloca ele, ó Deus, com uma luz especial do teu espírito ali, assim como ele já é, mas direciona ele, ó Deus, dentro do teu chamado para a vida dele. Senhor, essa paternidade que o Arthur já carrega, ó Deus, de desejar, de cuidar de meninos, de crianças, ó Deus, que não têm, ó Deus, nada para fazer e querem jogar um futebol. Ele é apenas uma criança de 15 anos, mas que já tem a visão do propósito clara dentro dele. E eu abençoo ele, ó Deus, porque a tua palavra diz que aquele, ó Deus, que busca fazer a tua vontade, é esses que são chamados de teus filhos. Então que nós possamos ser como Arthur, uma criança que está buscando, ó Deus, sem entender, já fazer a vontade e o propósito do Senhor para a vida dele. Coloca esse coração de criança puro dentro de nós, para que possamos experimentar as maravilhas que o Senhor tem para operar. E que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Eu abençoo cada um aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Sinara, muito obrigada. Deus te abençoe. Um dia abençoado naquele salão, que todas as pessoas que entrarem ali possam ser impactadas com o brilho do Espírito na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço.